Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro com Deus, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Curitiba. É com muita alegria que nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para compartilharmos da Palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado por nos permitir chegar até você através deste encontro com Deus. A nossa igreja sede está localizada no Centro Cívico, na Rua Senador Xavier da Silva, número 467, esquina com a Avenida Cândido de Abreu, bem próximo à Prefeitura, bem próximo ao Shopping Miller. E nós estamos presentes em mais de 170 igrejas aqui na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Acessando o nosso site na internet, assembleiadedeus.org.br, você conhece a nossa igreja, a nossa programação e o endereço de uma igreja muito perto de você, muito próximo de sua casa. Que Deus o abençoe grandemente neste dia, em nome do Senhor. Ainda bem que você nunca desistiu de caminhar. Quando a luta quis fazer você parar, ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em meio ao vento você pôs seus joelhos no chão, pois o teu Deus do céu ouviu sua oração. Ainda bem que você serve um Deus de Abraão. Ainda bem que a sua fé está firmada sobre a rocha, e a sua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história. Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem, hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando e o seu tempo de cantar chegou. Está firmada sobre a rocha, e a sua vida é de Deus e ninguém toca. E o Senhor te esconde na palma das suas mãos. Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história. Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido. Deus já estendeu a mão. Ainda bem, hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo. Ele entrega o milagre em suas mãos. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo
em seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal, e o seu Deus se agradou. Ainda bem que esse vento já está se acalmando, e o seu tempo de cantar chegou. Ainda bem que você adorou. Ainda bem você não murmurou. Ainda bem o teu clamor Deus ouviu. Ainda bem que você não desistiu. Não desistiu. Ainda bem. Olá, amigos do programa Encontro com Deus. É uma satisfação, mais uma vez, poder me dirigir a todos vocês para hoje falar de um assunto tão importante para a igreja contemporânea. Falaremos hoje sobre missão integral da igreja. E para falar sobre esse assunto, temos aqui em nossos estúdios um grande amigo, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Ele é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, no Templo Sede. Pastor Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo, paz do Senhor, prazer estarmos juntos. Pastor Carlos, missão integral é um tema bastante importante. Já há algum tempo está em tela, está em discussão, mas especialmente se percebe que ainda há divergências. Parece haver conflitos quanto ao conceito de missão integral e a sua abrangência. O que seria a missão integral? Qual a abrangência da missão integral da igreja? Marcelo, a primeira coisa que nós devemos abordar é que não há que se confundir a missão integral da igreja com as missões da igreja. Quando nós falamos em missões da igreja, nós estamos nos referindo a algumas das praxes, algumas das práticas da igreja, como por exemplo a missão urbana, a missão transcultural. Então tudo isso nós podemos elencar dentro do conceito de missões da igreja. Agora, quando nós falamos da missão da igreja, falamos da missão integral, nós estamos falando de algo anterior, de algo mais profundo. Nós estamos falando dos princípios que norteiam todas as atividades da igreja. E quando falamos de missão integral, talvez o conceito o mais popular, advindo lá dos teólogos, estudiosos do Pacto de Lausanne, é de um evangelho integral para o mundo todo, para o homem na sua integralidade. O ser humano na sua integralidade. Exatamente. Então essa é a ideia de missão integral. Quando falamos de missão integral, estamos falando dos princípios que norteiam todas as atividades da igreja na terra como representante de Cristo. Então o senhor disse que tem os princípios basilares, então não podemos confundir missão, missões e evangelismo, que me parece são conceitos distintos também, né? Sim, são distintos. Inclusive o evangelismo, se formos levar com profundeza o termo evangelismo, nós estamos tratando da ciência que estuda métodos de evangelização. Muitas vezes nós confundimos evangelismo com evangelização, enquanto a evangelização é a praxis dos métodos estudados pelo evangelismo. E evangelismo, que poderia estar dentro do propósito de missão urbana ou dentro da ideia de missão urbana, é somente um dos aspectos das missões da igreja, que é posterior à missão integral da igreja. Certo. E todos esses princípios estavam presentes lá no início, na formação, na fundação da igreja, a igreja primitiva, certo? Sim, com certeza. Quando nós falamos em igreja primitiva, nós estamos falando de um conjunto de igrejas, na verdade, cada uma delas com seus aspectos, cada uma delas com seus costumes, mas enfim, quando falamos de igreja primitiva, estamos nos referindo a esse conjunto de igrejas que tiveram o seu alicerce, o seu fundamento, nos ensinamentos diretos do próprio Senhor Jesus Cristo e do colégio apostólico. Lá no Senhor Jesus Cristo, que é o princípio basilar da missão integral, ele é o espelho, ele é o exemplo da missão integral, em Cristo e nas ações de Cristo estão
todos os princípios que norteiam aquilo que nós chamamos de missão integral. Praticar a missão integral é repetirmos as ações de Cristo aqui na Terra através da sua igreja, que ele é o cabeça. Seria uma continuidade da obra de Cristo. Uma continuidade do ministério de Cristo em sua integralidade. Perfeito. Pastor, e por falar na obra de Cristo, haveria algum texto bíblico, algumas passagens bíblicas que façam menção da atuação ou da missão integral da igreja? Seria possível fazer uma releitura ou uma aplicação desses textos para os nossos dias? Sim, com certeza, tem vários. Na verdade, nós devemos olhar para os evangelhos como um todo. Nós vemos Cristo cumprindo a sua missão, nos dando a missão integral através dos seus exemplos. Cristo não foi alguém que tão somente se preocupou com a ação evangelical ou ação evangelizadora. Cristo se preocupava, por exemplo, se as pessoas estavam alimentadas, né? O seu primeiro milagre foi a transformação da água em vinho, proporcionando, numa festa de casamento, alegria às pessoas, porque naquele momento o vinho simbolizava isso. Cristo multiplicou pães, Cristo se preocupou se as pessoas estavam alimentadas. Cristo, quando é abordado por um possível seguidor, ele se preocupa inclusive com o bem-estar daquela pessoa, dizendo, olha, você vai me seguir, mas saiba que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça, demonstrando a sua preocupação, inclusive com o bem-estar, com o repouso, com o descanso daquele seu seguidor. Cristo mostra nas suas atitudes a preocupação com o ser humano de um modo integral, não somente com a salvação da alma do ser humano, mas com o seu descanso, com a sua alimentação, com o seu repouso e com todos os aspectos, com todas as suas necessidades. Eu gosto muito, Marcelo, daquele texto da conversa de Cristo com a mulher samaritana. Para mim, aquele texto ali é fundamental. Nós vemos que ele começa dizendo que os discípulos foram buscar comida. A mulher veio buscar água, está falando de necessidades físicas do ser humano. E Cristo conversa com aquela mulher e pede água. Aquela mulher diz, como você me pede de beber, sendo tu judeu e eu sendo uma mulher samaritana? E Cristo então avança para uma segunda necessidade do ser humano, quando ele diz assim, olha mulher, se você soubesse quem está te pedindo de beber, você é que me pediria de água. E agora Cristo já não está mais falando da água física. Sim. Você pediria da água e eu lhe daria. E aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Antes se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Agora Cristo estava falando já num segundo nível. Estava falando de um ser humano que tem necessidades espirituais. Mas ele avança a sua conversa. Quando aquela mulher diz, Senhor, então dá-me de beber dessa água, Cristo muda novamente o nível da sua conversa e diz, vai buscar o teu marido. Aquela mulher diz, não tenho marido. Cristo fala, disseste bem quando disseste que não tens marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. Muitas vezes, inclusive, nós olhamos para aquela mulher com um olhar não de Cristo, mas um olhar farisaico, um olhar condenador, e achamos que aquela mulher tem uma vida espúria. Cristo não estava olhando desse aspecto, Cristo estava dizendo, você é uma mulher emocionalmente carente. Você já tentou 5 casamentos e não deram certo. E hoje você se sujeita a um relacionamento com uma pessoa que não é teu marido, que não casou-se com você. Então Cristo passa por uma terceira necessidade do ser humano, que é a necessidade emocional. O ser humano tem necessidades emocionais. E ele continua avançando, falando sobre as necessidades intelectuais, quando ele esclarece para aquela mulher o que é a verdadeira adoração, e as necessidades sociais, quando ele comunga com aquela mulher do partilhar do seu evangelho com toda a cidade. Maravilha. Então é possível dizer, pastor, que a missão da igreja, dando continuidade à obra de Cristo, é atender o ser humano nos seus aspectos físico, mental, social e espiritual. Sim, e também no intelectual. Então, também, dar continuidade à atividade de Cristo é olharmos o ser humano na sua integralidade, na sua totalidade. Não apenas a sua salvação para a vida eterna, mas a sua existência desde aqui na Terra. Sim, não somente salvar a alma, mas sim a vida. E com isso proporcionar os meios para a salvação da alma. Porque um ser humano mal alimentado, com pouco descanso, com pouca saúde e, enfim, emocionalmente carente, é um ser humano com muito mais dificuldades para entender Cristo, para viver Cristo, para entender o Evangelho e aperfeiçoar a sua alma para a salvação. Perfeito. Pastor Carlos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba, como é que ela aplica os princípios e o conceito da missão integral na atualidade, na comunidade onde está inserida, que é a nossa capital? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Curitiba, não porque pertenço a ela, mas porque já participei, passei por diversas cidades
E eu diria que a Igreja Assembleia de Deus de Curitiba na prática da missão integral, ela é um exemplo. Desde a sua ação estatutária. Quando nós olhamos para o Estatuto da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, nós já vemos essa preocupação com os seres humanos na sua integralidade. Não somente na sua ação evangelizadora, não somente na sua ação de ensino bíblico, mas nós temos uma Igreja Assembleia de Deus preocupada com informação. Por exemplo, nós temos linkado ao nosso estatuto, mantido e sustentado pela Igreja Assembleia de Deus, nós temos, por exemplo, a Associação Educacional das Assembleias de Deus de Curitiba, que é mantenedora da nossa faculdade cristã, Faculdade Cristã de Curitiba. Portanto, temos aí uma igreja que se preocupa com a formação intelectual. Nós temos, por exemplo, instituída e mantida também pela Igreja Assembleia de Deus de Curitiba, nós temos o Instituto Betânia de Ação Social. E no Instituto Betânia de Ação Social, além das práticas que nós vimos levando há bastante tempo de atender crianças através de creches, etc., hoje nós temos a Casa de Atendimento aos Idosos. Em todos os nossos templos nós temos núcleos de ação social, são mais de 160 núcleos de ações sociais dentro da cidade de Curitiba. Eu estou falando só da capital, não estou nem falando da região metropolitana. Então nós temos uma igreja preocupada com o atendimento do ser humano no seu aspecto social, no seu aspecto físico. Então nós temos na Igreja Assembleia de Deus de Curitiba a verdadeira prática da missão integral. Maravilha. Pastor Carlos, os pilares, o senhor comentou sobre os pilares, os princípios da missão integral. Que pilares são esses? Para mim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, para mim é uma clara demonstração dos princípios que norteiam a missão integral. Diz ali em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, nesse caso a igreja de Jerusalém, perseverava unânime na doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e de sorte que cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E eles tinham tudo em comum. Quando eu olho para ali, eu enxergo os 5 principais, os 5 basilares pilares da missão integral. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensinamento, é formação intelectual. Medida que? Comunhão, koinonia. Nós temos ali o atendimento das necessidades emocionais. Koinonia é comunhão, é entender o ser humano, é pensar o ser humano e satisfazer o ser humano no seu aspecto emocional. Nós temos o partir do pão, que é o óbvio, é o atendimento do ser humano no seu aspecto físico. As orações, que é o atendimento do ser humano na busca pelas soluções espirituais. E por fim nós temos o fato deles terem tudo em comum, e em cada alma haver temor, e haver convivência, e o Senhor acrescentar a cada dia a igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós temos ali uma igreja que é um ambiente social e que satisfaz as necessidades do ser humano. Ali estão, para mim, os pilares da missão integral. Poderíamos dizer, então, que uma igreja, para ser relevante, é importante que ela observe esses princípios. Aliás, o que seria uma igreja relevante para o seu contexto social? Eu costumo dizer, Marcelo, que uma igreja relevante é uma igreja que, quando for arrebatada, e a igreja será arrebatada, Cristo virá buscar a sua igreja, isso é promessa bíblica, é promessa do próprio Cristo. Quando esta igreja for arrebatada, não sentirá a falta dela somente aquelas pessoas que a ela pertenceram e dela se afastaram. Sentirá a falta dessa igreja toda a sociedade onde ela está inserida. Uma igreja relevante é uma igreja que se faz notar, é uma igreja que é presente e que realmente pratica os ensinamentos de Cristo no local onde ela está plantada, no local onde ela está inserida. Quando nós formos tirados da terra com essa igreja, os nossos vizinhos sentirão falta de nós, os nossos amigos sentirão falta de nós, as pessoas que são atendidas por nós sentirão falta de nós. Isso, para mim, é uma igreja relevante. Que Deus abençoe que essas vidas não esperem por essa ocasião e sentir falta somente, ou então perceber a relevância da igreja somente quando for tomada da terra. Sim, o nosso objetivo não é que elas sintam falta de nós, nosso objetivo é que cada pessoa esteja conosco, participe conosco e seja arrebatado conosco. Amém. Pastor Carlos, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria de pedir ao senhor que se dirigisse aos nossos telespectadores e deixasse uma mensagem para eles, quem sabe um conselho ou um convite para conhecer as nossas ações, as ações da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Por favor.
Eu tenho muito prazer em deixar esse convite aos nossos telespectadores. Primeiramente, um primeiro convite que eu gostaria de deixar aos nossos telespectadores que seguem a Cristo, que são cristãos. Sigam a Cristo de verdade. Não somente seguir a Cristo no sentido de discursar que segue a Cristo, mas realmente praticar os princípios que ele praticou, viver como ele viveu, representá-lo aqui na terra. Esse é o primeiro convite que deixo. E o segundo convite que deixo é para todos os nossos telespectadores para estarem conosco, conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa praxis, conhecer o evangelho que nós pregamos, participar conosco, ser um participante ativo das missões, das ações, dos princípios que Cristo deixou para que nós praticássemos aqui na terra. Você é meu convidado a estar cultuando comigo, adorando conosco, nas nossas igrejas, em todos os bairros da cidade e na nossa igreja central, que fica na Cândido de Abreu, número 467. Seja bem-vindo. Pastor Carlos, eu agradeço mais uma vez. E você, meu querido telespectador, eu agradeço a sua atenção e espero vocês no próximo programa. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Nós acreditamos que Deus se manifesta de diferentes maneiras para o ser humano. Existem várias formas de Deus falar conosco. Um exemplo, ouvimos a voz de Deus quando lemos a Bíblia Sagrada e meditamos nesta palavra. Deus fala conosco através da pregação da palavra de Deus, através da ministração da sua palavra. Deus pode falar conosco através de sonhos, através de profecias, mas Deus fala conosco também através dos louvores, através da música. Eu quero convidá-lo para abrir o seu coração neste instante, para ouvir a palavra de Deus através do louvor. Deixe Deus falar com você, abra o seu coração para a voz de Deus e seja abençoado por Ele neste dia. Nem que eu tenha que descer pelo telhado, eu vou ser curado. A multidão não vai impedir que eu toque em tuas vestes e seja sarado. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. Oh, glória a Deus. Minha anatomia, tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser. Se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA. É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos
Nós somos gratos a Deus pelo carinho de sua audiência, gratos a Deus pela sua vida, pela sua família. E o nosso desejo é de continuar compartilhando desta palavra com você em uma de nossas igrejas. A Assembleia de Deus em Curitiba está presente em mais de 170 endereços, de braços abertos, esperando por você e por toda a sua casa. Faça-nos uma visita ainda neste final de semana. Venha louvar a Deus conosco, venha compartilhar uma palavra de Deus juntamente conosco em uma de nossas igrejas. O nosso templo central está localizado na rua Senador Xavier da Silva, número 467, no Centro Cívico, esquina com a Avenida Cândido de Abreu, bem próximo aqui à Prefeitura da nossa cidade, bem próximo ao Shopping Miller. Acessando o nosso site na internet, assembleiadedeus.org.br, você conhece o endereço de uma de nossas igrejas, bem pertinho de você, bem próximo à sua casa, à sua residência. Neste site, você conhece a nossa programação, conhece o endereço de nossas igrejas e pode entrar em contato conosco também, deixando o seu nome, o nome da sua família, dos seus amigos, para que nós possamos estar orando juntamente com você, intercedendo a Deus juntamente com você. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.